Fique agora então com o quadro Papo de Mulher de hoje. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Silmara. Boa tarde a você de casa que nos acompanha. Primeiro Papo de Mulher de 2017. Eu espero que todos tenham tido uma excelente passagem de ano. Olha, o verão chegou e é preciso cuidar da nutrição do corpo e repor tudo aquilo que a gente perde nos dias mais quentes. E quem dá mais detalhes pra gente é a nossa convidada, a nutricionista Nessi Rocha. Boa tarde, Nessi. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Silmara. Pessoal de casa também. Então, calor, verão, aquele sol quente, a gente acaba perdendo líquido. É inevitável isso, né? Com certeza. O verão é aquela época do ano mais esperada por algumas pessoas, né, que as pessoas muito gostam demais, mas temos que ter, entretanto, bastante cuidado com o corpo, com a hidratação. A questão da hidratação. São necessários quantos litros de água por dia para manter o corpo bem hidratado? No mínimo, 2 litros de água por dia, no mínimo. Mas isso varia de indivíduo para indivíduo, porque tem aquela questão de atletas, né? Aquela pessoa que vai para a academia, 40 minutos, 1 hora, fica treinando. Tem a questão de outros atletas de grandes performances. Então, esses variam. Então, eu falo 2 litros para algumas pessoas, mas tem outros que é 2,5 litros, depende. A desidratação, ela é mais comum nessa época do ano? Sim. Aquela época é uma época também que muitas pessoas, na realidade, fica muito preso na questão de praia, sol. E tem pessoas que comem até menos também. Tem esse detalhe. Tem gente que não sente fome no verão. Então, as pessoas que comem muito, mas a maioria não sente fome. E, além de não sentir fome, não tomam também líquido, que é bastante prejudicial nessa época também. Então, nós fomos às ruas, temos algumas perguntas de nossas telespectadoras. Vamos ouvir a primeira pergunta? Boa tarde, eu gostaria de saber qual o segredo para se alimentar bem em dias mais quentes. Tem uma alimentação balanceada. Sim, então, não tem segredo. Tomar bastante líquido, como a gente já havia falado aqui, Érica, bastante líquido e alimentos, frutas, comer bastante frutas, com a ingestão, que a fruta ela tem grande valor de água, bastante água. Então, como ela contém bastante água, ela é fundamental para a hidratação do corpo. Agora, lembrando que não é porque você come a fruta, você está fazendo a ingestão da fruta, que você vai banir as outras alimentações. Não, é fundamental você continuar no mesmo ritmo da sua alimentação. Agora, também isso varia de indivíduo para indivíduo. Então, tem pessoas que querem perder peso. Então, essas pessoas podem tirar um pouco o feijão e o arroz. Não todos os dias, alguns dias da semana. E investir mais nos vegetais, que são mais frescos, contêm mais água, são mais nutritivos nessa questão da hidratação. Muito mais do que o feijão com arroz. Mas lembrando que você não pode tirar, só algumas vezes, 1 vez por semana, 2 vezes pode fazer a questão da investir nos vegetais. Com certeza, as frutas, né? Tem o melão, tem a manga, né? Tem a laranja, são frutas muito consumidas nesta época do ano. É importante ressaltar que jamais elas devem ser substituídas por outros tipos de alimento, porque tem gente que às vezes, o sol está quente, está calor, eu vou comer só uma frutinha e vou deixar aquela comida pesada de lado. Isso não pode acontecer? Não pode acontecer. Mesmo nós sabendo assim, que a melancia, por exemplo, ela tem 92% de água. Eu comi melancia pela manhã, comi no almoço, então vou comer ou não vou comer nada no almoço, porque eu já comi a fruta, que tem bastante água e vai me hidratar durante o dia todo. Não. É a questão da hidratação, mas você não pode tirar a alimentação. Você falou que está no período de jaca também, uma fruta boa, benéfica nessa época do ano também? A fruta é bastante benéfica, sem contar também que ela sacia, ela contém também vitamina B12. Então, tem pessoas até que falam, eu não como jaca porque eu me sinto bastante pesada, mas é a questão de como você vai se alimentar, se você vai fazer a ingestão de bastante, né, da jaca ou não, mas ela é fundamental também. É rica de nutrientes, a jaca. Vamos para a próxima pergunta? Doutora, boa tarde. Quais alimentos podem auxiliar na hidratação? Então, os alimentos é a questão do bastante frutas, fazer ingestão de bastante frutas no decorrer do dia. E, como eu havia dito também, que você pode fazer também a questão de investir em vegetais. Investir mais em vegetais durante a semana.
Não ficar só preso no feijão, arroz, carne ou frango. Investir em vegetais que são mais leves, são mais frescos, são mais, contém mais água e que é bom na questão da hidratação do corpo. E as frutas que são fundamentais também. Não esquecer de comer frutas. Então, na beira da praia, o pessoal gosta, às vezes, de ingerir bebida alcoólica com muita frequência. Vale ressaltar que a bebida alcoólica ela não hidrata, ela faz um efeito contrário. Seria isso? Verdade, Érica. A maioria das pessoas chegam na praia ou no lugar que está bastante quente, então elas pedem, né, tomar uma bebida alcoólica, tal, mas tem que lembrar que a bebida alcoólica ela faz o efeito contrário, ela desidrata. Então é interessante que você, quando estiver nesses ambientes, investir mais em frutas, uma água de coco, um mix de frutas também. Então é bastante importante, porque o efeito é contrário. Desidrata muito mais. E para as crianças? As crianças na beira da praia, às vezes querem, né, comer, querem abusar, às vezes também de alguns tipos de alimento. Deve-se reduzir também algumas coisas mais calóricas para as crianças nessa época. Também ficar de olho nas crianças, né, na questão da água de coco é importante, evitar refrigerante, porque é o que tem muito, às vezes, né, nos lugares assim, porque não se tem, infelizmente, a logística não é boa nesse sentido, né? Então, às vezes, o que mais tem é refrigerante, que vai, né, encher os olhos das crianças, na maioria das vezes, e não é bom para a saúde. Então, é melhor investir na água de coco, um suco de frutas, não de caixinhas, suco de fruta natural, investir mais nesse sentido. E o sorvete, né? Tem o sorvete, tem o picolé, que a criançada gosta também. É bom evitar e preparar alguma coisa mais caseira, no caso? Melhor alimentos mais caseiros, porque não vou dizer para nunca tomar um sorvete, uma vez ou outra tudo bem, mas aquela criança que tem aquele vício por sorvete, a gente não pode deixar que as crianças tomem bastante, façam ingestão de sorvete, porque por conta de outras coisas, né? Gordura trans, que você vê, é de frutas, mas contém substâncias que não são boas para a saúde, a curto e a longo prazo. Então, vamos ter bastante cuidado nesse sentido do sorvete para as crianças. É importante evitar algumas comidas pesadas nessa época do ano, a feijoada e coisas desse tipo. Sim. Feijoada, evitar também a questão de alimentos com sódio, embutidos, suco de caixinha. Tem a questão também das barras de cereais, que na maioria das vezes as pessoas dizem, barra de cereal é bom para a saúde, é nutritivo, não vai fazer mal. Não, muito cuidado com a barra de cereal, que contém bastante açúcar. Tem a questão também do refrigerante, que havíamos falado. Da fritura, né? Que às vezes a gente passa na rua e vê aquelas barraquinhas e as pessoas lá comendo as frituras. Verdade. Então, a maioria das pessoas vai em um pastel, em um quibe. Então, tem que estar de olho nisso, porque acaba que trazendo desidratação para o seu corpo. E aquele mal-estar, aquela sensação, né, de peso e não de leveza. Então, temos que investir mais na questão da hidratação mesmo. Nós temos uma outra pergunta? Boa tarde, doutora Nessi. Eu, como professora de Educação Física, gostaria de saber quais alimentos propiciam maior disposição nesta época do verão, já que as pessoas sentem mais cansaço e fadiga devido ao calor. Tem muita gente que às vezes, poxa, eu cheguei da praia e estou cansada, poxa, o sol está tão quente, chega a dar aquele desânimo. Existe algum alimento que pode repor isso ou isso é do próprio organismo mesmo e do próprio clima? Não, então. Existem alimentos que vai dar essa sensação de leveza, porque a maioria das vezes quando você está em um local como a praia, e nesse tempo, muitas pessoas chegam e falam, estou me sentindo cansada, estou desanimada, estou sem pique para ir para a academia, estou sem pique para fazer minhas atividades do dia a dia. Na maioria das vezes não é só o sol, é a questão da sua alimentação, da desidratação. Então é bom investir em alimentos como frutas, o que eu falei também antes, né? Continuar com a alimentação, feijão, arroz, salada, bastante salada. A questão também da abóbora. Metade da abóbora também contém bastante água. Você pode comer ela em picadinho, purê. Então, investir mais nisso. Então, tem como você se sentir mais leveza, sentir aquele aspecto de cansaço. Porque o cansaço, na maioria das vezes, é a questão da desidratação. Então, é importante que você se hidrate, né? Não só com frutas e alimentação, como eu falei, água, que nada substitui a água. Você tem que tomar água mesmo, não só frutas.
A água é fundamental. Então, esse mal-estar, né, que essa moça acabou de falar, ele não é consequência só do clima, do sol forte, ele é consequência mais de uma alimentação que já vem errada, né, de um bom tempo. É uma alimentação que não é balanceada. Então, 75% do nosso corpo é água. E a maioria das pessoas, elas não ligam muito para isso. Então, fico mais preso na questão de, estou com fome, vou comer o que tiver, que é aquela fritura, é aquele pastel, é aquela coxinha, é um hambúrguer. Então, vamos fazer de tudo para tirar mais esse tipo de alimentação, investir mais em frutas mesmo. E as frutas da época mesmo, tem várias frutas aí nessa época do verão, né? Que é bastante interessante. Ao invés do refrigerante, o suco, claro. Suco da fruta. E investir em não só suco, né, como a fruta também. Natural, suco natural. De caixinha não é interessante. Você pode perguntar também, mas por que não o suco da caixinha? Por que não refrigerante? Eles demoram muito mais tempo para fazer a digestão no seu organismo e corre o risco assim, de curto a longo prazo causar problemas para você no futuro, né? Causar algum tipo de patologia. Ok, tá aí, né? Tá aí a explicação, muito bem explicado, muito bem esclarecido aí as nossas mulheres, né? Muito cuidado que deve se ter nesta época do ano. Muito obrigada pela sua participação aqui no Papo de Mulher. Obrigada a você, Érica. Obrigada, Silmara, o pessoal de casa. Muito obrigada. Vamos aproveitar o verão com saúde, não é isso? Com saúde, né? E lembrando que a questão da hidratação é importante também, porque, assim, às vezes, que a gente estava conversando, né, nos bastidores, que tem pessoas que não sentem sede. Quem não sente sede é ótimo, porque a gente sabe que é aquela pessoa que é hidratado. Então, quando a gente vê uma criança que fala com a mãe, eu estou com sede, então essa criança está pedindo socorro, o organismo dela está pedindo socorro, quer água. Então, a água é bastante importante. Então, gente, bastante água para hidratação. Ok, muito obrigada, boa tarde. A você de casa, uma boa tarde. Muito obrigada pela companhia. Na próxima quinta-feira eu estarei de volta aqui com mais um Papo de Mulher para você. Até lá!